Meus prezados amigos, nós estamos vivendo esta semana que é chamada Semana da Páscoa. E a Semana da Páscoa nos faz lembrar de que Jesus um dia entregou sua vida por nós ali no alto do Gólgota, num lugar chamado Caveira. Jesus entregou a vida para ser o nosso Salvador. A palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Deus enviou Jesus para ser o mediador. Deus enviou Jesus para ser o libertador, para que pudesse salvar o homem do pecado, o homem que estava em queda. A Bíblia diz que o primeiro homem, o Adão, caiu, pecou. E a Bíblia diz que Deus então fez uma promessa. E a promessa do Senhor foi de resgatar o homem, foi de libertar o homem. Mas se nós formos acompanhar a história bíblica, nós vamos ver que na história bíblica, Deus tentou de alguma forma trazer o homem ao arrependimento. Deus levantou tantos e tantos servos dele, mas em nenhum deles estava a salvação. Deus levantou Moisés, Deus levantou profetas, mas nenhum deles estava a salvação. A salvação estava na pessoa bendita do Senhor Jesus. Jesus é o Verbo de Deus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Quando falamos da Páscoa, a Páscoa nos lembra a libertação do povo do Egito, quando o povo estava lá sendo escravizado no Egito, vivendo na escravidão, e o povo sendo liberto ali do Egito, o povo de Israel sendo liberto do Egito. A Bíblia vai dizer que então eles celebraram uma Páscoa, a Páscoa para lembrar de que um dia eles eram escravos, mas Deus com mão forte o tirou da escravidão, Deus com mão forte o trouxe a liberdade. E hoje, quando nós falamos da Páscoa, na ocasião da Páscoa, desta festa, foi quando Jesus foi crucificado, foi quando Jesus foi levado ao madeiro. E hoje a Páscoa para nós nos faz lembrar de que Jesus entregou sua vida por nós na cruz. Nós recebemos a graça do Senhor. O apóstolo Paulo disse que pela graça somos salvos, isto não vem de nós, mas é o dom de Deus. É o dom de Deus que você seja salvo, é a graça de Deus, é a misericórdia de Deus, é o favor imerecido pela nossa vida. O amor de Deus é tão grande. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não podemos calcular, não podemos somar, não podemos medir a grandeza do amor de Deus. Foi um amor tal, um amor capaz de desenfeitar o seu trono da graça. Um amor capaz de enviar o seu Filho Jesus, para que o homem pudesse ser salvo. A Bíblia diz, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus, com seu amor, com sua graça, Ele envia a promessa. Jesus era a promessa. Jesus é a maior revelação de Deus aos homens. Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, porque só Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E somente por Ele podemos ser salvos. Que nesta semana você possa lembrar que a Páscoa não é simplesmente você festejar com a sua família, participar ali de uma ceia, de uma mesa, mas a Páscoa é um momento para você fazer uma reflexão. Jesus entregou sua vida por mim. Por mim, Jesus carregou uma coroa de 72 espinhos. Por mim, Jesus foi pregado no madeiro. A maior condenação que um homem poderia sofrer era passar pela morte de cruz. Era uma morte horrenda. Era só para os criminosos perigosos, aqueles criminosos assassinos, cruéis, que passava por uma morte dessa, com uma crucificação. E Jesus ali, Ele passou pela morte da cruz. A Bíblia diz que toda maldição, todo nosso pecado, tudo que pesava sobre a nossa vida, foi posto sobre Jesus. A Bíblia diz que Ele se tornou maldito no momento em que subiu ali na cruz, carregando ali o peso de todos os nossos pecados. A Bíblia diz que pelas pisaduras do Senhor nós fomos sarados. Meu amigo, saiba nessa tarde,
por Jesus, através de Jesus, do sacrifício dele na cruz, você hoje pode ser liberto, você hoje pode ser sarado, você hoje pode ser livre do mal que te atormenta, que lhe atinge, porque Jesus entregou a vida dele ali na cruz, e quando ele entregava a vida dele ali na cruz, ele estava quebrando toda a maldição, ele estava quebrando todo o jugo, tudo que pesava sobre a nossa vida, ele estava quebrando. Portanto, meu amigo, hoje você não tem mais que viver sofrendo. Hoje você não tem mais que viver preso ao pecado. Hoje você não tem mais que viver caído, atribulado, sofrendo, porque através do sangue de Jesus, o sangue que ele verteu, é o sangue remidor, é o sangue que nos garante a vitória, é o sangue que nos dá vida, porque através deste sangue vertido ali na cruz, nós alcançamos a vida, alcançamos a graça. Portanto, hoje você pode vencer, hoje você pode ter vitória, hoje você pode ter vitória através do poder do Senhor. Lá no passado, quando se comemorava a Páscoa, era a libertação lá do Egito, da escravidão. E hoje, quando nós falamos da Páscoa, estamos falando da nossa libertação do pecado. Estamos falando do sangue que Jesus verteu, da vida que ele nos proporcionou através dele ter vertido o sangue dele. Porque Jesus, quando estava ali na cruz, ele deu o brado dizendo: tudo está consumado. A obra está consumada, a porta da graça está aberta, a salvação foi entregue a cada um de nós. O que nós temos que fazer é agarrar esta salvação, agarrar esta graça, vir para Jesus, receber dele esta graça, receber dele esta salvação, este privilégio que hoje nós temos de ser salvo. Meu amigo, saiba, já foi pago o preço por você, já foi pago o preço pelos seus pecados, já foi pago o preço para que você não tenha mais que sofrer, não tenha mais que padecer, para que hoje você possa ter vida. Jesus verteu o sangue dele ali, para você ser salvo, para você ser liberto. E saiba, meu amigo, Jesus quer salvar você, ele quer libertar você, ele trouxe o perdão para os seus pecados, ele trouxe o perdão para o nosso pecado. Através de Jesus, nós temos vida hoje. Se algo na tua vida hoje tem pesado em seu coração, em sua mente, algo que você acha que não tem jeito, que não tem solução, que você não sabe mais o que possa fazer, saiba, Jesus já pagou o preço por você. Ele quebrou todo o jugo, toda a maldição. Por isso ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansado, oprimido, porque eu vos aliviarei. Ele tem um alívio para você. Ainda que você esteja com fardo pesado, Jesus hoje quer trazer o alívio. Jesus hoje quer trazer a salvação para você. Porque quando falamos de Páscoa, falamos de libertação, falamos do perdão, falamos da graça do Senhor. E essa graça do Senhor é para te alcançar. Essa graça do Senhor é para que você receba a vida e receba a salvação. Portanto, meu amigo, reconheça o amor do Senhor, reconheça a graça dele, a salvação que ele tem por você. Porque por você, Jesus padeceu. Por você, Jesus entregou a vida ali na cruz. Receba esta palavra no teu coração, que o Espírito Santo continue falando nesta tarde na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém.